pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para que ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância? Onde, pois, a jactância? Foi de todo excluída. Por quê? Porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não, o é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, qual justificará por fé o incircunciso, mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Amém? Fecha os teus olhos. Peça para o Espírito Santo de Deus abrir teu entendimento nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer, porque a tua presença aqui resplandece nas nossas vidas, porque a tua presença aqui alegra os nossos corações. Ah, Senhor, obrigada, porque o Senhor não rejeita um coração contrito e quebrantado. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor tem derramado sobre nós a sua bondade, a sua graça, a sua misericórdia. Obrigada, Senhor, porque tu és bom. Obrigada, Senhor, pela tua longanimidade, pela tua fidelidade com a tua palavra. Obrigada, Senhor, pela tua aliança. Ô Espírito de Deus, eu amo a tua presença e a tua voz, e eu me coloco à disposição do Senhor nessa noite. Ah, Pai, eu levo cativo a ti em submissão todo aquilo que é meu sentimento, meu achismo, meu pensamento, em obediência à tua direção e à tua palavra. Fala conosco, Senhor, nessa noite. Ministra, Senhor, os nossos corações. E desde já, todo espírito mentiroso, enganador, bata em retirada no nosso meio, na autoridade do nome de Jesus. Toda sonolência, devagação da mente, nós amarramos e lançamos no abismo. Espírito Santo de Deus, que haja cura, transformação e libertação pelo teu poder e pela tua palavra. E a ti nós já entregamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia! Aplauda ao Senhor. Pode se assentar. O apóstolo Paulo, ele começa a explicar que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus e não pelas leis, pelas obras dos homens. O apóstolo Paulo começa a ensinar a igreja de Romanos aquilo que é a justiça de Deus. E para isso nós precisamos entender um pouquinho antes. O pecado, ele entra na humanidade, lá em Gênesis capítulo 3, através da desobediência. Toda desobediência à direção, à palavra de Deus, é pecado. E existia uma direção que foi dada ao Senhor, aos homens na terra. E eles não cumpriram, porque eles foram enganados. A mulher foi enganada. E o homem fez uma escolha. Cuidado com as escolhas que você faz. E cuidado, porque a palavra de Deus diz em Provérbios: não confie no seu próprio entendimento. Não ponha a tua confiança no teu entendimento.
Porque quando você põe a tua confiança no teu entendimento, você está se baseando na arrogância, no orgulho do teu saber. Quando na verdade aquele que é o onisciente e que sabe de todas as coisas, é nele que a tua confiança precisa ser posta. Quando a nossa confiança não está depositada no Senhor Jesus, naquele que criou os céus e a terra, quando a nossa confiança não está depositada na palavra de Deus e naquilo que Ele entregou para as nossas vidas, a gente começa a olhar e duvidar do que Deus falou. Não duvide, porque quando você duvida das promessas de Deus, dos feitos do Senhor, você está dando espaço para a incredulidade. E dando espaço para a incredulidade, você abre espaço para a murmuração. E a murmuração traz morte. Você não foi chamado para trazer morte para a tua vida. Eu gostaria que os diáconos se sentassem, por favor. Em nome de Jesus, se estiver intercedendo, você vai hoje interceder sentado na autoridade do nome de Jesus. Deixa só a pastora Raquel aqui. Anassur calabacheia. Merai calabaz. Abra o teu entendimento acerca daquilo que o Senhor entrega. Adão estava vestido da santidade do Senhor, da glória de Deus. Foi Deus que criou Adão. Adão estava coberto pela santidade do Senhor. Mas a partir do momento que ele desobedece, ele se encontra nu. Porque a nudez que ele sentiu não era falta de vestes humanas. A nudez que ele sentiu foi a falta da presença, da glória de Deus que revestia e que cobria ele. A falta da santidade do Senhor na vida dele. Essa foi a nudez que ele sentiu. E através dessa atitude, trouxe uma sentença sobre ele, sobre toda a sua descendência. Qual que é a descendência? A palavra de Deus nos diz em Romanos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aonde a morte é fruto de pecado. Nós precisamos entender e abrir o nosso entendimento sobre aquilo que o Senhor nos falou. O que tem Adão com a minha guerra? A tua guerra só está aí porque foi fruto da tua escolha e do teu pecado. Porque se você tivesse obedecendo a direção que Deus te deu, essa guerra não existiria. Então a herança do pecado que veio sobre Adão, sobre Eva, Deus falou, certamente morrerá. E muitas vezes nós estamos agindo como Adão e Eva. Caiu duro? Não. Então vamos tentar ao Senhor teu Deus. Onde a palavra de Deus diz, não tentará o Senhor vosso Deus. O Senhor é longâmino, o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. E a gente vê a bondade de Deus logo no primeiro momento cobrindo Adão e Eva. A gente vê a bondade de Deus se estabelecendo ali, onde o Senhor fala para colocar anjos, querubins na porta do jardim, uma espada de fogo rodeando, para que o homem não comesse o fruto da eternidade e vivesse eternamente pecando, para que ele tivesse a oportunidade de se reconciliar com Deus. Não entendi nada. Adão, tá Eva, tá reconciliação, a espada, o querubim, mas a resposta para minha vida não chegou. Ô meu irmão, a resposta da tua vida já chegou faz tempo, chama Jesus Cristo. A resposta da tua vida já chegou faz tempo. Faz tempo. É que os teus olhos estão postos no Cronos. Nisso aqui, ó, no tempo. Os teus olhos estão postos naquilo que você faz nessa terra. Os teus olhos estão postos naquilo que a carne grita, na conta para pagar, na guerra da casa, na guerra da família, na guerra do trabalho. Quando na verdade os teus olhos deveriam estar postos em Cristo Jesus, que te faz mais que vencedor sobre todas as coisas. Como assim, pastora? É simples. Obedece. Nós vemos ali um Adão que traz para si, para toda a sua descendência, aquilo que é a morte eterna. Nós vemos ali um Adão que ele trouxe para si
e para todos aqueles que vieram depois dele, a consequência do pecado. E por causa disso, o texto que nós lemos diz que todos pecaram e foram retirados da glória de Deus. E nós carecemos da glória de Deus. Nós precisamos da glória de Deus. Nós precisamos da graça salvadora de Jesus Cristo. Ali se estabelece o homem entregando ofertas a partir de Moisés para a purificação dos seus pecados, transferindo o seu pecado para o bichinho. Mas em Cristo Jesus, um único sacrifício perfeito, porque o primeiro Adão pecou, mas Cristo, como Filho de Deus, Cristo, no ventre de Maria, gerado pelo Espírito Santo de Deus, resolve o problema do pecado e da morte eterna, trazendo a libertação sobre as nossas vidas. Nós estávamos presos da lei, nós estávamos presos no pecado e nós estávamos no domínio do inferno, mas hoje nós somos livres, porque somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Ele te libertou de toda a opressão da terra. Ele te libertou de toda a opressão da morte, da escravidão, em nome de Jesus. Pense como livre, ande como livre. Você não é escravo, você é livre. Você não é escravo do trabalho, você não é escravo do dinheiro, você não é escravo da luta, você não é escravo da condição que o outro quer estabelecer na tua casa. Você é livre. Não anule o sacrifício de Jesus Cristo. Você vai enfrentar problemas e guerras, porque no mundo tereis aflições, disse Jesus. Mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Está na hora da igreja vencer o mundo. A igreja não é para trazer o mundo para dentro de si. A igreja é para vencer o mundo. Não é tempo mais de trazer o mundo para dentro da tua casa, os princípios do mundo, as leis da terra para dentro da sua casa. Eu não estou falando de leis de constituição, eu estou falando das leis onde há a normalização do pecado. Eu estou falando das coisas que o mundo está normalizando e dizendo que está tudo bem, ainda que o mundo diga que está tudo bem. Aquele que fundamentou os céus e a terra, criou leis espirituais e Ele não mudou. A tua vida precisa ser dirigida pelas leis espirituais que o Senhor estabeleceu sobre a tua vida. Aquele sacrifício, o sacrifício de Cristo pelas nossas vidas, Ele nos deu o direito de dizer não para o pecado. A tentação, ela sempre vai vir na tua frente. Mas você tem a liberdade de dizer não. O problema é que a igreja não aprendeu a dizer não. A igreja parece a Esther. Ô mãe, eu posso... Não, Esther. Mas mãe, eu... Não, Esther. Ô mãe, não sei o quê. Não, Esther. Eu já disse não, Esther. A igreja quer argumentar. E muitas vezes, meu irmão, a luta está na sua vida, porque você está querendo argumentar. Você está querendo argumentar uma direção que Deus já te deu. Você está querendo convencer Deus de mudar a direção. Deixa eu te falar uma coisa. Ele é o mesmo e Ele não muda. Deixa eu te ensinar outra coisa. O Deus do Antigo Testamento, Ele é o mesmo do Novo Testamento. O Deus de justiça do Antigo Testamento, Ele é o mesmo Deus de justiça do Novo Testamento. Ele não mudou. Não é que no Antigo Testamento é um Deus irado e no Novo é um Deus de amor. Ele sempre foi, Ele sempre é e Ele sempre será amor, porque Ele é amor. Então não é que o Deus do Antigo Testamento era juízo e justiça. Não, meu irmão. Ele continua sendo juízo, Ele continua sendo justiça, mas Ele também continua sendo bondade, misericórdia, amor e longanimidade. E a maior expressão do amor dEle sobre as nossas vidas é Ele ter enviado Jesus Cristo para nos salvar de nós mesmos. Porque tem horas que a gente precisa ser salva da nossa cabeça maligna, cheia de malícia. Sabe o que a Bíblia diz?
Despojai-vos de toda malícia. Tira a malícia do teu interior. Despojai-vos de toda maldade, de toda maledicência, de toda cólera, de toda ira. Tira do teu coração aquilo que não é característica da nova criatura. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Deus não fez tudo novo para você fazer as mesmas escolhas. Deus fez tudo novo para você ter a opção de servi-lo, de adorar e de obedecer. Você anda em liberdade porque você já não é mais escravo da opinião dos outros. Você anda em liberdade porque você não é escravo da moda. Você anda em liberdade porque você não é escravo do consumismo. Você não é escravo de mostrar para o outro quem tem a melhor renda da empresa, quem pode mais, quem pode menos, quem tem a maior igreja, quem tem mais unção, quem tem menos. Você não é escravo de nada disso, você é filho. Esse negócio de querer ficar se comparando, mostrando, se autoafirmando, é gente que não viveu ainda o novo nascimento. Precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo para o novo tempo que Deus tem para você. Não é mais tempo de andar como andava outrora. Nós estamos fazendo o que com o sacrifício de Cristo? Você foi justificado, lavado, remido no sangue do Cordeiro. Não há mais o poder da morte sobre a tua vida, porque Deus te dá a vida eterna com Cristo. Não há mais o poder do pecado que te aprisiona, porque você em Cristo tem a liberdade de auxílio do Espírito Santo. Olha a oração de Jesus. Não me deixa cair, hein? Não me deixa cair, hein? Não me deixa cair, hein? Ô meu irmão, você tem uma palavra. Até quando você vai tratar a palavra de Deus como a palavra da tua mãe que falou assim, na volta a gente compra, e nunca voltou? Até quando você vai tratar a palavra de Deus como a palavra do seu marido que falou assim, olha, eu vou te dar a mansão, eu vou te dar a piscina, e de repente o que ele te deu foi um quarto e cozinha? Cadê a Gabriela? Jesus. Então, precisa crescer, igreja. Precisa crescer, igreja. Precisa crescer, igreja. Precisa crescer. E não é crescer em números. Não é crescer em inflando, em jactância. Sabe por que ele fala que você foi justificado pela fé em Jesus Cristo? Que não é por obras, é por fé. Porque você crê que aquele sacrifício é o suficiente sobre a tua vida. Quando esse sacrifício, eu estava ensinando a diaconisa Carol quarta-feira, a gente precisa aprender a descansar no Senhor. Ele é o nosso suficiente. Precisa aprender a descansar no Senhor. Quando o seu coração não consegue descansar no Senhor, significa que está faltando confiar. Se está faltando confiança, está faltando fé. Se você fica, será, você não está crendo naquilo que o próprio Deus já te falou. Eu tenho discernimento para entender que isso é uma seta maligna. Mas eu não tenho discernimento de entender que a palavra de Deus é verdadeira, que o demônio mente. Eu sei que isso é uma seta, eu já sei que isso é uma seta. Não adianta eu ficar falando a seta vem para todo mundo, mas Deus me deu o capacete da salvação. A seta vem para todo mundo, mas tudo que é bom, tudo que é louvável, nisso pensais. Tudo que vem do alto, nisso pensais. Falais um com os outros, com cântico, com salmos, com hinos. Você está alimentando a fé, porque a fé ela vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Mas está se alimentando do quê? Pelo amor de Deus, nós vivemos os sinais dos últimos tempos. Todos os sinais já estão aí. Acorda, igreja. Os sinais já estão aí dos últimos tempos. Acorda, igreja. Não é qualquer palavra que vem de Deus. Não é qualquer evangelho que é o do Cristo.
Acorda, igreja! Desperta, para de se alimentar de tranqueira e fecha a porta do teu quarto e vai ler essa palavra. Peça para o Espírito Santo de Deus ministrar o teu coração. Acaso falta a palavra na tua vida neste lugar? A igreja que você congrega tem discipulado para te confrontar, para te ensinar? A igreja que você congrega tem estudo bíblico para te alimentar e te fortalecer? A igreja que você congrega tem palavra genuína sobre a tua vida? E por que você está caçando aí? Está caçando o quê, meu irmão? Eu nunca vivi uma semana de tantas perguntas acerca de cortes da internet na minha vida. Leia a Bíblia. O Espírito Santo que está dentro de você, ele é genuíno e poderoso para te dizer que está errado. E se você não consegue ouvir a voz do Espírito Santo, você vai para o seu quarto, vai para o seu secreto, leia essa Bíblia, faça jejum, ore e se arrependa dos teus pecados em nome de Jesus. Estabeleça um relacionamento com Ele. Meu filho me mandou um corte esses dias perguntando: mãezinha, isso é verdade? Eu falei: é verdade. É possível, é possível. A pergunta era: existia uma igreja com poucas pessoas e aquela igreja incomodava o reino das trevas que estava fazendo uma reunião às ocultas na casa de alguém. E aí aquelas pessoas do reino das trevas foram até a igreja e ao chegar lá, o pastor discerniu. E ele falou: nós vamos ungir todo mundo, porque a unção com óleo quebra o jugo. Na hora eles tremeram na base, porque a unção com óleo quebra o jugo. Há poder no homem de Deus, que tem santidade, que discerne todas as coisas e que não flerta com pecado. E naquele dia, o outro virou que estava lá, do reino das trevas, falou: não tem problema não, ó. Vamos na fila daquele obreiro, porque aquele obreiro não anda em santidade. O óleo sem a santidade, sem o poder de Deus, é só óleo, meu irmão. É só óleo, mas o óleo da unção, a palavra de Deus, na boca daquele que anda em santidade, que anda com o Senhor, é poderoso para trazer libertação e cura. Sabe qual é o problema? O problema é que a gente fica namorando com o pecado. Olhei, mas não beijei, então não tem problema. Olhei, mas não estou dando a entender. Vou alimentando. Quando eu vejo que eu vou cair no pecado, eu volto. Para com isso. Pode ser o pecado que for. Para com isso em nome de Jesus. Deus te deu autoridade. Deus te santificou. E Deus te libertou para que você possa resistir ao diabo para ele fugir de você. Deus te santificou e te libertou para você resistir às setas malignas através da palavra de Deus. Deus te libertou e ele te santificou. Fuja da aparência do mal em nome de Jesus. Igreja, você é a igreja dos últimos tempos. Já tem os sinais dos falsos profetas, já tem os sinais da apostasia, do esfriamento. Satanás não trabalha mais para tirar as pessoas da igreja, ele trabalha para as pessoas ficarem apáticas da igreja. Satanás não trabalha mais para pôr o povo para fora, agora Satanás trabalha no coração das pessoas. Como? Através de setas. Quando você não abre mão da sua carne. Está lá, obras da carne, Gálatas capítulo 5. Você se deixa conduzir. Como que ele faz? Ele trabalha no coração do líder para que ele tenha jactância, orgulho no coração, para ter quantidade, para ser a igreja mais bonita, para ser... Não é assim, meu irmão. Posso ser sincera? Se a gente se unir 2 ou 3 em santidade que deseja buscar ao Senhor, do outro lado da rua, o poder de Deus desce e o Senhor opera sinais, prodígios e maravilhas. Acorda, igreja.
Você foi lavado, remido no sangue do Cordeiro para encarar as guerras da sua casa com poder e autoridade, com a palavra que Deus liberou sobre a tua vida. Se você tiver que duvidar de alguém, duvide das setas malignas. Tiver que duvidar de alguém, duvide do inferno, mas não duvide daquilo que Deus determinou sobre a tua vida. Nada adianta, eu vou na igreja, eu volto e nada adianta. Meu irmão, você não vai para a igreja para adiantar, você vai para a igreja para cultuar o Deus vivo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Que fé é essa? Eu creio num Deus que é criador dos céus e da terra e que fez o mundo através da palavra dele. Eu creio num Deus que é todo poderoso e eu creio que nada, absolutamente nada fugiu do controle das mãos deles. Eu creio que o Senhor governa sobre a terra, sobre o justo e sobre o ímpio. Deixa eu ensinar uma coisa para você. Não é porque o reino lá de fora, é lá de fora que Deus não tem autoridade. Ele é o Criador. Cristo é o cabeça de toda a criação. E o inimigo é posto por estrado dos pés dele. Todo principado, toda potestade, todo dominador, todo governo está debaixo da autoridade de Cristo Jesus. E por que você acha que essa guerrinha pequenininha que você está vivendo na tua casa, que é uma leve e momentânea tribulação, que Deus permitiu para te forjar, para te capacitar, para te fortalecer, para te dar experiência com Ele, você acha que Ele não tem poder e autoridade? Deus não mudou. Sabe qual é o problema da igreja? É olhar para as coisas naturais e achar que Deus não tem poder porque ela é natural. Deus tem poder sobre aquilo que é humano e Deus tem poder sobre aquilo que é espiritual, porque Ele é Deus. Nós estamos falando do sacrifício de Cristo. Nós estamos falando da poderosa obra de libertação. E por que a gente não anda como salvo? Por que a gente não anda como liberto? Por que a gente não anda como aquele que é livre? O Espírito Santo de Deus te chamou para a liberdade. Romanos, capítulo 8, a palavra do Senhor diz assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne, porque é possível estar em Cristo Jesus e andar segundo a carne. Nós vemos 1 Coríntios e 2 Coríntios, nós vemos um apóstolo Paulo tendo que defender o apostolado dele diante de uma igreja. Nós estamos falando do apóstolo Paulo, um evangelista, um fundador de igreja. Ele teve que defender porque no meio havia falsos profetas, falsos ensinos, espíritos enganadores. Quem é esse? Ele tendo que defender um apostolado, a constituição que estava sobre a vida dele, porque a incredulidade havia entrado nos corações das pessoas. Cuspi no menino sem querer. Desculpa aí, André. Não chegou, glória a Deus. Tadinho, me deu até dó agora. Gente, presta atenção, quando a gente lê Coríntios, eu não posso falar ainda como adultos, porque leite vos dei de beber, porque se no meio de vós há muitos ainda que são de Paulo, que são de Apolo, se no meio de vós há divisões, há facções, eu tenho que falar como carnais, como crianças da fé. Não é tempo mais do Senhor falar conosco como criança da fé. Deus já te tirou dessa estatura. Tá ficando feio. Tá ficando feio, igreja. Precisa crescer. Precisa começar a andar na estatura de maturidade que o Senhor te deu. Tá na hora de parar com essa palhaçada de que eu não vi, não entendi que era demônio se movendo através da minha vida, então tá tudo bem. Não tá tudo bem. Eu sou lavada, remida no sangue do Cordeiro e eu só me movimento pelo Espírito Santo de Deus. Não tá tudo bem. Porque eu não sabia, eu não vi, então tá tudo bem. Não tá tudo bem.
Porque ele não brinca, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo veio para que você tenha vida e a tenha em abundância. Então desfrute dessa vida nesta terra em nome de Jesus. Não existe isso. Eu não percebi como que um servo de Deus, que é um ser espiritual, transportado das trevas para a luz, não percebe o que está se movimentando no mundo espiritual. Como que os filhos das trevas percebem aquele que habita em você, percebe a entidade que se manifesta do lado ou que encosta perto, e você, como lavado e remido do sangue do Cordeiro, não enxerga, precisa enxergar em nome de Jesus. Não dá mais para viver assim, com maledicência, com fofoca, com opiniões. Eu acho. Meu irmão, pega o seu acho, leva para o teu secreto e apresente diante do Senhor. Porque o seu acho, você pode correr um risco muito grande de viver o que Arão e Miriam viveu. Porque na tenda, na casa deles, eles falaram que por acaso, quem achava Moisés que ele era? Moisés estava na tenda dele, cuidando da vida dele, da mulher dele, dos filhos dele, cuidando da vida dele. Que Deus só fala com Moisés, Deus também fala conosco. E tudo isso por quê? Porque Moisés não mandou Zípora para casa, que era a esposa dele. Mas Deus ouviu. Aprenda com Deus. Deus viu, ouviu, chamou Arão, chamou Miriam e chamou Moisés, que nem sabia da história. E lá ele fala, com meu filho eu falo face a face. Com vocês eu falo por sonho e visão. Com Moisés eu falo face a face. Com vocês, eu falo por sonho e por visão. Moisés clama pela Miriam. E Deus fala assim, como que eu não vou operar justiça? Posso não descer a sepultura, mas vou deixar 7 dias afastada do arraial com lepra. Parou a obra e a caminhada de todo um povo por causa de uma rebelde. Porque não entendia o que Deus estava fazendo. Você não entender não é um problema. O problema é quando você não entende e inflama o coração do teu irmão. Vá levar no teu secreto ao Senhor. Melhor seria que ela fosse conversar com Moisés. Porque Moisés ainda queria amenizar. Ele não queria que ela sofresse ali a justiça. Deixa eu explicar para você uma coisa. Deus é justo. E a justiça de Deus se operou na ira dele sobre Cristo. Cristo tomou o cálice da ira de Deus. Ele operou o castigo que nos traz a paz, estava sobre Cristo. Ele operou sobre Cristo, que era para as nossas vidas. Deus não deixou de aplicar a justiça dele. Ele aplicou a justiça dele para que nós pudéssemos ter salvação. E por que nós não vamos andar como alguém que já é liberto? Que já é salvo, que já é lavado, que já é remido no sangue do Cordeiro. Por que eu não vou andar como alguém que venceu em Cristo Jesus todas as coisas? Eu só preciso ouvir e obedecer. Ouça e obedece. Quem aqui Deus te deu direção? E não precisa levantar a mão, porque eu não quero saber. Fique entre você e o Senhor. Quem aqui Deus deu direção acerca dessa luta e você insiste em não fazer? Se Deus fala que é em amor, é em amor. Se Deus fala que é em jejum, é em jejum. Se Deus fala que é em oração, é em oração. Se Deus fala que é vencer na rebelião, é vencer na rebelião. Tem gente aqui que enquanto não vencer rebelião, não vencer Jezabel, não vence luta, irmão. Você não é chamado para ser marionete do inferno.
Ou você coopera para a obra de Deus, ou você é contribuinte da obra do inferno. Você foi chamado para ser cooperador do reino de Deus. Tem gente que coopera para a obra do inferno. Como, pastora? Dando vazão à sua carne. Se pergunte aonde o Espírito Santo está nessa conversa. Eu quero ajudar o Andrei, mas eu vou ajudar o Andrei com o quê? Com o meu conhecimento humano, com o meu achismo, com o quê? Eu ajudo o Andrei de duas formas, ou com a minha humanidade, ou com o Espírito Santo de Deus. Qual você acha que vai funcionar? O meu conhecimento humano, a minha humanidade, ou direção do Espírito Santo? Hã? E por que eu não calo minha humanidade? Tem conhecimento humano, que não dá para compartilhar se a pessoa não está preparada para compartilhar. Quantos anos você tem, Andrei? 14 anos. O Andrei vai herdar uma empresa junto com a Ana Clara. E o Andrei desde já está sendo preparado para receber a empresa que o Senhor deu, que não é a porção que os seus pais trabalham hoje, que é uma porção muito maior. Mas ele precisa ser preparado para aquilo que o Senhor vai fazer lá na frente. Aquilo que ele vai herdar. Você é herdeiro da vida eterna. E o Espírito Santo de Deus está te preparando para receber aquilo que é a coroa da vida sobre a tua cabeça. O Espírito Santo está te preparando para aquilo que é o grande do Senhor sobre a tua vida, que é a salvação. Mas se todas as vezes o Espírito Santo quer te preparar e você quer agir como um ser humano comum, que olha e fala assim, tá vendo? Vamos supor que a Esther tocasse bateria e olhasse para o Felipe e falasse, tá vendo? Tá se achando, Felipe. Tá achando que sabe muito. Aonde está o Espírito Santo nisso? Em lugar nenhum. Qual o nome disso? É carne. O que ela está ganhando com isso? Inflamando o coração dela. E se ela está comentando isso com o Andrei não olha mais para o presbítero da mesma forma. Por que está fazendo isso? Aonde há o Espírito nisso? Nós somos justificados pelo Senhor. Eu não preciso me explicar para o Andrei. Eu preciso me consertar com o Andrei. Tem uma diferença entre justificar e conserto. Amém? Nós vemos ali um Zaqueu que está na árvore. E Jesus fala assim para Zaqueu. O que ele fala? Desce daí que eu vou comer lá na sua casa. Zaqueu era um cobrador de imposto, um publicano. Jesus entra na casa dele. Ele ainda indigno. Ele ainda pecador. Foi assim que Cristo entrou na nossa vida. Foi assim que Cristo morreu por nós. Nós indignos e pecadores. Amém? Aí ele entra na casa de Zaqueu. E leva a mensagem do evangelho sobre Zaqueu. E Zaqueu fala assim, Senhor, se eu roubei, eu restituirei 7 vezes mais. Se eu roubei alguém, eu retribuirei 7 vezes mais. Ali, o pecador se arrependeu e houve festa no céu, como a palavra de Deus diz. Ele entendeu que aquilo que ele estava fazendo estava errado. Ele disse que não ia fazer mais. Ele confessa o pecado. E ele não chega em cada pessoa se justificando, mas ele chega no conserto, devolvendo e pedindo perdão. Ponto. Quem justifica é Jesus Cristo. O problema é que a gente quer justificar os nossos pecados. Para quê? Para continuar pecando? Para dizer que nós temos um motivo de continuar agindo daquela forma? Para dizer que a forma com que nós agimos está correta? Não, irmão, não está. Você é igreja. Igreja tem poder e autoridade. Se a opressão do inferno vem sobre a tua vida,
e você vai fazendo assim, ó, o inferno vai prevalecendo. Presta atenção. Vi um post outro dia muito interessante. Tinha um monte de escada. O cara tinha umas 20 escadas. Mas as escadas estavam tudo empilhadas uma em cima da outra. E ele tentando subir no muro. O outro tinha uma única escada. Mas a escada estava posicionada do jeito certo. E ele subindo. Não adianta você amontoar uma pilha de conhecimento acerca da palavra de Deus. Se na hora de utilizar você não sabe utilizar. Quais são suas armas de guerra? Jejum, oração, palavra, adoração. Você conhece? Qual é a sua armadura? Capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, calçado do evangelho, a espada do Espírito. Aí a guerra vem, a seta vem, você está revestido com o quê? Com o capacete da salvação. E você identifica que é a seta. E você usa o quê? O capacete. E com certeza, no teu lugar, eu ainda usaria o escudo e a espada. É para não acabar com a brincadeira. Deus não te manda para a guerra desprovido, irmão. Numa guerra que você já ganhou, tudo que você precisa é posicionamento. Se posiciona. Sabe quando você perde a posição? Num falatório inútil. Seja o seu falar se ensina ou não, que passar disso vem do maligno. Se não tem o que falar, fecha a boca. Adore ao Senhor. Põe o joelho no chão. Se alguém está te inflamando, falando mal do presbítero Felipe, fala, irmão, você tem um problema com ele, resolva com ele. Eu não quero ser contaminado. Seja posicionado. Mas eu vou ser grossa. Melhor você ser grossa e perder alguém que só está te sujando do que você tá dando seus ouvidos para o inferno. Porque o presbítero Felipe vai trazer uma aula que vai trazer libertação sobre a tua vida e vai abrir o teu entendimento. Mas aí tu fecha o teu coração e quando ele vai ministrar a aula, você não consegue ouvir. Porque tudo que você ouve é a sujeira que Satanás contaminou no interior. Então a partir de hoje acaba aqui, amém? Vamos tirar as escamas dos olhos. A palavra de Deus protege o nosso interior. Meu irmão, está fora da presença de Deus. Eu não tenho que ouvir. É meu marido, é pastor, lavado, remido no sangue do Cordeiro, cheio da autoridade do Espírito Santo de Deus. Mas se vier falar para mim coisa que está fora da palavra, eu não vou aceitar no meu interior. Por quê? Porque está fora da palavra. Presta atenção. Você é justificado pela fé em Jesus Cristo. Pela fé no sacrifício de Cristo. Aquele que não poupou o seu próprio filho, não lhe trará com ele todas as coisas que você precisa nessa terra, meu irmão. Entra culto e sai culto, a gente fala a mesma coisa. Ele não poupou Jesus Cristo. Ele entregou por amor de vós. Porque ele não vai te entregar o valor que você precisa para pagar a conta, se ele não quer você exposto nessa terra. Porque o nome dele é exposto junto com você. Vai, trabalha, que o Senhor vai te abençoar. Para de começar a dar passo maior que a perna. Sabe qual é o problema? Você nem ora, se enfia numa dívida aqui, na outra ali, na outra ali, na outra ali, está resolvendo tudo no seu braço, da sua carne, e está fazendo empréstimo daqui, empréstimo dali, e aí você quer que Deus entre e faça do teu jeito. Você nem consultou se ele queria.
Você nem esperou a provisão de Deus sobre a tua vida. Você nem comeu do maná que desce do céu. Você nem esperou o corvo trazer a comida para você. Você foi no braço da tua carne. Tem horas, irmão, que a gente precisa entender que essa palavra não é conto de carochinha, não é chapeuzinho vermelho, não é coelhinho da Páscoa. A palavra de Deus é viva, é poderosa. 700 anos antes de Jesus Cristo vir à terra, Isaías profetizou: a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Lucas disse que o Espírito Santo vem sobre Maria e a sombra do Espírito cobre Maria e ali ela gera Cristo Jesus. Isso é palavra de Deus que não volta vazia. A palavra de Deus se cumpre. A palavra de Deus está sobre a tua vida e ela não vai voltar vazia. Agora, creia na palavra de Deus. Creia na promessa do Senhor. Deus é abençoador, galardoador daqueles que o buscam. E não é busco a Deus porque eu preciso do dinheiro. Eu busco a Deus porque eu preciso que Ele dê um jeito no meu marido, na minha esposa, no meu filho. Eu busco a Deus porque eu preciso que Ele venha e entre na minha guerra. Isso não é buscar a Deus. Buscar a Deus é falar assim: Senhor, eis-me aqui na tua presença. Eu coloco a minha vida diante de ti. E começa a colocar a tua vida. Começa a colocar os teus erros. Eu vou te contar uma coisa que ninguém te contou. Você é um ser humano, você erra. E você precisa aprender a lidar com os teus erros. Como? Como Zaqueu. Peça perdão, não faça mais. E se tiver que se consertar com alguém, se conserte. Sabe uma coisa que eu tô por aqui? O Andrei vem e pisa no meu pé. Fala assim: pastora, me perdoa? Eu te amo. Eu sei que ele me ama. Aí ele vem pisando no meu pé de novo. Me perdoa, eu te amo. Se conserta, Andrei. Presta atenção. Para de pisar no meu pé. Você está vendo que meu pé está aí? Já pisou a 4ª vez. Vai continuar pisando no meu pé? Quem que tem que prestar atenção? O Andrei. Enquanto ele não prestar atenção, ele vai ficar nisso. Gente, isso é ser escravo de pecado. Escravo de doutrinação maligna. Escravo de conduta que não vem de Deus. Peça perdão e não faça mais. Aprenda a não fazer mais. Aprenda a não fazer mais. Aprenda a andar dentro da palavra de Deus. Aprenda a entrar no teu secreto e colocar diante dele os teus falhas, os teus pecados. Não, mas é algo que ele está muito forte, isso aqui eu não estou conseguindo vencer. Jejue, ore e fale: Senhor, eu sei que isso é pecado e eu não quero viver isso, mas não minta para você mesmo. Não viva mentira, não fale mentira. Confesse diante do Senhor e busque de verdade uma libertação. Seja genuíno, se te envaidece, envaidece. Se é orgulho, é orgulho. Se é altivez, altivez, mas seja genuíno na presença de Deus. Busque ao Senhor pelo que Ele é. Senhor, os meus pecados me afastam do Senhor. Eu não quero andar longe do Senhor. O problema é que a gente não busca o Senhor. A gente quer buscar a bênção. Busque o Senhor, porque se você estiver andando com o Senhor, Ele vai te abençoar. Hoje você vai vencer um pecado, amanhã você vai vencer outro, depois você vai vencer outro. O Senhor vai te revestindo de poder, o Senhor vai te revestindo de autoridade, o Senhor vai abrindo o teu entendimento, o Senhor vai te levantando para ser usado nessa terra e você começa a viver as maravilhas de Deus. Mas não busque bênção. Busque o Deus que é abençoador. E não porque Ele é abençoador, mas porque Ele é Deus. Deixa Ele governar você em nome de Jesus. Eu gostaria de te convidar a se colocar de pé. E com esse entendimento, com o entendimento daquele que é liberto, o entendimento daquele que recebeu uma ordenança do Senhor.
Qual que é a ordenança? Amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento. E para amar a Deus de todo o nosso coração, é colocar os nossos sentimentos debaixo da vontade do Senhor, é abrir mão do que nós sentimos. De toda a nossa alma, de todo o nosso intelecto, todo o nosso conhecimento. Eu não vou confiar no que eu conheço, eu vou confiar no que o Senhor me diz, no que o Senhor me direciona. De toda a nossa força. Meu Deus, eu estou fraco, mas a tua palavra diz que quando eu estou fraco, aí que eu sou forte, porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, me fortalece na força do teu poder. Me faz entender, Espírito Santo. Começa a nesse mover debaixo dessa palavra. Se você era aquele que justificava, que andava de acordo com seus achismos, que entendeu Cristo diferente, que estava buscando para ser abençoado, que estava culpando os outros como fez Adão, acusando Eva, acusando serpente, acusando, a culpa é do outro, a culpa é do não sei quem. Ai, que você entendeu nessa noite que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, que é só você abrir mão, confessar e obedecer as direções que ele te deu. Começa a colocar diante do Senhor. A misericórdia do Senhor é o que Ele quer que você use para com o próximo. Se fosse você na condição do outro, com o entendimento do outro, você gostaria que falassem de você desse jeito? Se você estivesse no lugar do teu marido, dos teus pastores, dos teus líderes, do teu patrão, você gostaria que falasse desse jeito, meu irmão? Você gostaria que andasse desse jeito? Você que acha que pode ficar flertando com o pecado, brincando, igual criança que caminha na beirada do muro. Deus não te chamou para andar na beirada de nada, Deus te chamou para mergulhar nele, mergulhar na palavra dele. Você que tem recebido direção do Senhor e não tem cumprido, em nome de Jesus, a partir de hoje você vai cumprir. Há uma arma que Satanás não conhece, ela se chama amor. Amor é a arma que Satanás não conhece. Não tem jactância, não tem orgulho. Nós somos justificados pela fé. E nós andamos como salvos. E as nossas obras, as nossas atitudes, o nosso fruto é de quem é salvo, de quem é lavado, de quem é remido no sangue do Cordeiro. É hora de frutificar esse amor na tua casa, é hora de você amar. Ame teu esposo, ame. Esse homem, essa mulher não conheceu amor. E você é aquele que reflete o amor de Deus. Em palavras, em atitudes. O amor de Deus te supre. O Senhor é aquele que cura as tuas feridas. O Senhor é aquele que ouve as tuas dores. O Senhor é aquele que transforma o teu interior. Você não precisa de sangue de bode, de novilho, porque o sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, te deu acesso ao Deus Todo-Poderoso. Você tem acesso ao mundo espiritual, livre acesso no mundo espiritual, pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo. A tua fé não está no banho de pipoca, a tua fé não está no banho de arruda, a tua fé não está na pimenteira para tirar inveja, a tua fé não está no dente de alho, no sal grosso. A tua fé não está no horóscopo. A tua fé está no Deus, Criador dos céus e da terra, daquele que ressuscitou o terceiro dia. Não é o óleo, é a comunhão com o Pai. Não é o óleo, é andar com
com o Senhor no nível de santificação que Ele te usa com poder e autoridade. Você não foi chamado para ser lata vazia, fazendo barulho nessa terra. Você foi chamado para desfazer as obras do maligno. Levanta a tua mão e começa a desfazer agora na autoridade do nome de Jesus as obras do maligno na tua casa, na tua família. Não ouviu? Eu vou repetir. Levanta a tua mão e começa a desfazer as obras do maligno na tua casa, no teu trabalho, na tua família, porque Deus te deu autoridade, igreja. Deus te deu autoridade. A autoridade está sobre o nome de Jesus. Aquele que não poupou o seu próprio filho, não lhe dará com ele todas as coisas. Ele te escolheu, Ele te lavou, Ele te remiu, Ele te santificou, Ele te revestiu de autoridade. O poder e a autoridade está no nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno que se entregou por amor de nós. Todo espírito mentiroso, toda seta maligna, toda ação de Jezabel, na autoridade do nome de Jesus Cristo, sai agora em nome de Jesus. No nome de Jesus Cristo, vivo, ressurreto, eu ordeno na autoridade do nome de Jesus Cristo, toda situação, demônio maligno no casamento, que quer roubar aliança no casamento, bate em retirada agora em nome de Jesus. Que quer roubar aliança com autoridade, sai agora do nosso meio, em nome de Jesus. Nós nos posicionamos em santidade, Senhor, ocupamos o nosso lugar do Teu Espírito, o lugar que o Senhor nos colocou, em nome de Jesus, e nos posicionamos em autoridade e santificação, nesta hora, em nome de Jesus, e nos posicionamos rejeitando todas as paixões, todos os anseios da nossa carne, em nome de Jesus, toda rebeldia, tudo aquilo que a nossa carne deseja e anseia, tudo aquilo que a nossa carne deseja, almeja, nome de Jesus, nós rejeitamos e declaramos em nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. E nós nos posicionamos. Nós nos colocamos no lugar aonde o Senhor nos chamou, em santificação, na pureza do coração, na pureza do Espírito, em nome de Jesus. Nos despimos de toda malícia, de toda sujeira, contaminação, de toda conversa que gerou contaminação, em nome de Jesus. Toda conversa que foi tratada, que gerou contaminação, que esfriou o coração, que esfriou, que cauterizou a mente, que cauterizou o coração, que apagou a chama do Espírito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda conversa, em nome de Jesus, falsa doutrina que foi semeada numa conversa, seja cancelado agora. Estas palavras mentirosas, heresias, falsas doutrinas, sejam destruídas agora. Apagou a chama no interior, esfriou, colocou apostasia no coração, seja destruída agora na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, conversas, aquilo que esfriou o coração, Senhor, em nome de Jesus,
Lutas que esfriam, vem para esfriar o coração em nome de Jesus. Recebe ânimo agora do alto sobre a tua vida, em nome de Jesus. Luta não é para esfriar o teu coração, não é para você fazer desistir, não é para te apostatar da fé, é para você ganhar marra de crente em nome de Jesus. Se levantar e dizer: eu tenho o Senhor na minha vida, eu sou salvo, lavado e remido no sangue do Cordeiro, eu não vou me apostatar. Eu recebo a espada do Espírito, que é para você cortar toda laço, toda aquilo que vem seta maligna, o escudo da fé para cancelar toda seta maligna em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem um montão de gente que numa conversa, que numa situação apostatou você da fé. Você não queima mais como antes. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você até vem para a igreja, mas você não é mais como antes. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Uma conversa apostatou você da fé. Em nome de Jesus. Eu queria que você viesse aqui à frente. Você vem para a igreja, mas não é como antes. Não é mais como antes. Não é mais como antes. Você recebeu uma exortação e o teu coração se endureceu e você começou a se apostatar. Irmão, exortação não é para te esfriar na fé, é para te dar crescimento. Não é para você endurecer o teu coração, é para você olhar e dizer: glória a Deus, eu recebi essa exortação porque Deus me ama. Porque Ele não exorta o filho a quem Ele não exorta quem Ele não chamou de filho. Irmão, você recebeu a exortação, eu quero te dar uma palavra: Ele te ama. Não é para você endurecer o teu coração. Ele te ama. Em nome de Jesus. Eu sinceramente não sei o que vocês estão fazendo no lugar de vocês. Eu não sei. Em nome de Jesus. Porque tem um monte aqui com o coração endurecido que você e permanece recebeu. com o coração endurecido. Tem muitas coisas que você recebeu. E Deus, Ele não vai deixar de te abençoar. Só que a bênção tem condição, irmão. A bênção tem condição. Você que nos assiste, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que a rica consolação do Espírito Santo da promessa seja sobre a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Deus te abençoe.